Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, informação e também legislação. A você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje, o nosso entrevistado é o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, que irá discorrer sobre o momento atual que atravessa o nosso Brasil, bem como o momento sindical brasileiro. Aguardem na sequência, porque vale a pena. A carência de doadores de órgãos ainda é o grande obstáculo para a efetivação de transplantes no Brasil. Mesmo nos casos em que o órgão pode ser obtido de doador vivo, a quantidade de transplantes é ainda pequena diante da demanda de pacientes que esperam pela cirurgia. A falta de informação e o preconceito também acabam limitando o número de doações obtidas de pacientes com morte cerebral. Se todos nós estivermos efetivamente conscientizados, o número de doações pode aumentar de forma significativa. Para muitos pacientes, o transplante de órgãos é a única forma de salvar suas vidas. Um doador pode mudar a vida de várias pessoas. Ela doa 2 rins, ela doa o pâncreas, tira uma paciente da insulina, doa córneas, faz 2 pessoas enxergarem. Então, assim, é grandioso o ato de doação. Se podemos salvar várias vidas, não é uma, 2, nós temos paciente 3 mil na fila de rim, nós temos mais 50, 60 pessoas precisando de um coração, que a gente sabe que senão é uma situação complicada você ver um paciente precisando de um coração sabendo que precisa, infelizmente, alguém falecer para ele receber esse coração. É feito o diagnóstico, uma coisa séria que é feito, 2 médicos fecham o termo de morte cefálica, além de exames, de imagem. Tenho certeza que essa pessoa não vai voltar, que realmente, ela foi a óbito, não custa ajudar, fazer 2 pessoas enxergarem, 2 pacientes saírem da hemodiálise e salvar vidas, coração, fígado, pulmão, ossos. A vida da gente, a metade era máquina e a metade era casa, né? Então eu esperei todo esse ano, esse monte de ano aí, né? E graças a Deus deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? Graças a Deus, né? Não sei quem que me doou, mas sei que todo dia nas minhas orações eu peço para Deus ter misericórdia dessa pessoa, né? Da família dessa pessoa, essa pessoa que foi, né? Que deixou o órgão comigo, né? E as minhas amigas aí que tem a fé em Deus, que elas também chegam o dia delas, né? O que eu tenho é agradecer. Não tem mais o que fazer, né? Esse não tem dinheiro que pague, né? Pensar na vida e agir de forma solidária também faz parte da boa convivência urbana. A doação de órgão é um gesto de amor à vida. Pense nisso. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. Olá, amigos. Hoje o nosso entrevistado é Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa e eu gostaria de ouvir de sua pessoa ao que se deve uma central tão nova, tão jovem, já estar encostando na segunda central nacional e aqui no estado do Paraná ser a primeira central. Ao que se deve isso, presidente? Bom, Solomar, é um prazer enorme estar com você e com uma janela para a cidade. É um nome bonito, hein? Isso eu vou levar para São Paulo, é muito bacana isso, assim, a gente vê uma questão de horizonte, perspectivas, né? É muito bacana. A UGT tem algumas características que diferenciam de outras centrais. Eu até costumo dizer que a maior parte dos nossos sindicatos
são da base da pirâmide e que tem naquele livro do Victor Hugo, Os Grandes Miseráveis, e com aquelas bandeiras esfarrapadas sempre conseguiam superar adversidades terríveis. Eu considero que o GT é efetivamente uma central que tem dentro da sua grande agremiação verdadeiros miseráveis, que inclusive eu sou comerciário. São categorias com vulnerabilidade, informalidade, precariedade, tantas situações adversas que não tinham um instrumento para poder fazer com que a sua voz e o seu sentimento fosse posto para fora. Então o GT nasceu dessa forma humilde, sabe? De uma forma solidária, e aí conseguiu incentivar dezenas e dezenas de sindicatos. Nós começamos em 2007 com 180 sindicatos, hoje nós somos 1.300 sindicatos, hoje nós representamos mais de 10 milhões de trabalhadores de várias categorias no nosso país, e temos categorias que são muito especiais, como a sua, que são dos profissionais liberais, que nos emprestam com a capacidade, com a formação, condições efetivas de despertarmos e nos subsidiar com temas que são importantes para que a gente possa trilhar pelo caminho da cidadania. Presidente, nós também sabemos que a UGT ela tem várias bandeiras. No momento, qual a bandeira que ela está levando em frente em defesa do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro em especial? Como você disse, nós temos algumas bandeiras, são até algumas tradicionais, a redução da jornada sem diminuir o salário, a questão do fator previdenciário, que foi mudado para 85, 95, que ainda não é ideal, mas já houve um indicativo, o valor das aposentadorias acima de um mínimo, que tem uma política igual do mínimo, né? Porque quem ganha mais de um salário como remuneração de aposentadoria, e se for aposentado há 10 anos atrás, ganhava 2 ou 3, hoje ficou tão achatado que está praticamente um salário mínimo. Então são pessoas que deram o seu sangue e o seu suor e que às vezes o pessoal nem liga para esses nossos queridos aposentados. Mas nós temos bandeiras que, a meu ver, são para toda a sociedade, em especial educação e capacitação. O Brasil é um país rico, a 7ª economia, mas tem uma distribuição de renda muito ruim, um acesso à saúde, à educação muito ruim. E só vai haver mudança se efetivamente nós tivermos uma educação de qualidade. Essa, a meu ver, é a principal bandeira. Porque tem outras bandeiras sindicais, como benefícios, melhoria de salários, que nós continuamos empunhando. Mas nós temos efetivamente que buscar alternativas para fazer uma melhoria enorme no nosso país. E não tem instrumento mais poderoso do que a educação. Importante, presidente, importante essa visão de uma central cidadã, onde que procura qualificar melhor a qualidade de trabalho e, com certeza, a melhor qualidade de vida aos nossos trabalhadores. Parabéns. Presidente Ricardo Patá, na sua visão, hoje as entidades sindicais, elas vêm fazendo um papel importante aos trabalhadores brasileiros. Qual o seu análise a respeito desse assunto? É importante a atuação das entidades sindicais? Olha, como eu estava até dizendo aí na inauguração da sede do Paraná, aqui em Curitiba, o movimento sindical, como todo movimento, ele é cíclico, né? Então está lá em cima, está embaixo, e o movimento sindical teve papéis fundamentais na nossa sociedade atual. Os atores principais do fim da ditadura foi o movimento sindical, que ajudou muito a acabar com a ditadura, da mesma forma que acabar com a inflação. E agora nós estamos numa situação grave da economia, com desemprego, aumento da inflação, dólar disparando, juros elevados. E o papel do movimento sindical, ele é muito fundamental, mas o que é necessário é a solidariedade. Nós temos várias centrais sindicais no Brasil. Quando a unidade delas em algum procedimento, como foi a construção do salário, da política do salário mínimo, que as centrais estiveram juntas, e é uma política extraordinária, porque o salário mínimo é um dos instrumentos mais poderosos de distribuição de renda. Se houver efetivamente essa unidade, nós podemos ajudar a que o Brasil tenha governabilidade, porque a UGT ela é plural, tem pessoas de vários partidos. Nós não somos um partido, então não somos nós que vamos falar, propugnar impeachment, ser adesista do governo, não. Nós temos que ser críticos do governo onde ele erra e temos que apoiar o governo onde ele acerta. Mas eu acho que nós temos que buscar efetivamente, entre as centrais sindicais, num momento tão adverso que estamos vivendo, essa unidade, essa solidariedade, para que possamos ultrapassar esse momento tão difícil e tão complexo que o Brasil está vivendo. Eu acredito, presidente Ricardo Patá, que o povo brasileiro vai ter essa consciência de unidade e vai sair desse buraco que o Brasil pode estar a cair. Presidente, nós sabemos também que o senhor esteve aqui reunido com o governador do nosso estado
preocupado, na visão que tem essa central, com os trabalhadores ou com o futuro dos trabalhadores. No que tange a venda do HSBC ao Bradesco, parece que existe uma ameaça de demissão desses trabalhadores. E a UGT, na sua pessoa, esteve em contato com o governador, procurando encaminhamento no sentido de minimizar isso. O resultado foi positivo? O que aconteceu, presidente? Olha, nós tivemos já com o governador em 2 ou 3 oportunidades, ele tem sempre dado uma atenção importante aos trabalhadores, em especial ao UGT, e não foi diferente, teve uma recepção bastante calorosa. A nossa reivindicação é que, como você mesmo disse, o HSBC, que na realidade tinha comprado no passado o Bamerindos, que é um banco nacional, mas com sede aqui no Paraná, um banco muito importante, né? Teve um papel fundamental em algumas décadas aqui no estado do Paraná. E a nossa preocupação é com a venda do HSBC, um banco inglês, para o Bradesco, que do ponto de vista até de cidadão brasileiro, nós estamos até felizes, porque nós compramos um banco internacional, que é um banco inglês. Mas a nossa preocupação é que quando há fusão ou compra, muitas vezes há muitas dispensas. Então nós viemos aqui para sensibilizar o governador, que já conversou com o presidente do banco e está marcando uma reunião da UGT com o Trabuco, que é o presidente do Bradesco, no sentido de nós sensibilizarmos a que ele adote, principalmente no momento tão grave que nós estamos vivendo, uma política de recepção dos trabalhadores do HSBC, principalmente aqui do Paraná. Parabéns, presidente Ricardo Patá, por este momento que a central vem aqui em nosso estado tentando resgatar o seu emprego trabalhador quando surge qualquer ameaça. A UGT está sempre presente. Hoje, porém, presidente, a corrupção, ela é comentada todos os dias na mídia, desmandos governamentais, e seria importante o senhor externar àqueles que nos assistem qual o trabalho que a UGT vem realizando no combate a essa situação atual, que acreditamos que devemos de combater com veemência, presidente. Olha, nós estamos até, de forma muito interessante, no Paraná, fazendo essa conversa, muito produtiva para mim, e é justamente esse Estado, através de um juiz Moro, que está conseguindo fazer uma revolução importante no conceito de até que ponto nós podemos aceitar a tal de corrupção. Porque, a meu ver, corrupção jamais pode ser aceitada em nível nenhum. Mas agora a sociedade, de uma forma geral, e desde 2013, em junho, quando o povo foi à rua pela primeira vez, e esse ano por 3 vezes no Brasil inteiro, esse clamor para acabar com a corrupção, ele está se intensificando e que, a meu ver, isso é muito bom. E a UGT está emanada em todo e qualquer tipo de procedimento para acabar com... Porque o que a corrupção faz? Ela tira recursos para a educação, tira recursos para a saúde, tira a cidadania. Não é possível nós permitirmos que exista situação como essa. Você veja na Petrobras, alguns diretores que devolveram 90 milhões de dólares. Imagina quanto esse pessoal levou, 90 milhões! Então são recursos que dá para construir centenas de escolas no nosso país. Então a UGT, desde o seu nascimento, sempre esteve disposta a estar em ações efetivas contra a corrupção. E agora não podia ser diferente num momento tão crítico e grave que nós estamos vivendo no nosso país. É interessante que vocês prestem atenção naquilo que o presidente Patá acaba de externar aos senhores, que essa é uma preocupação primordial desta central. Moralidade, porque na realidade, presidente, é lamentável um cidadão devolver 90 milhões de dólares, o outro devolver 270 milhões de reais, enquanto que saúde e educação tem uma necessidade enorme e muitas vezes falta esses recursos. Nós não podemos mais conviver com isso num país que queremos que seja um país de primeiro mundo. Presidente, hoje também a gente pode observar que o desemprego começa a surgir e parece que aumenta. O que a UGT tem para sugerir? O que é necessário que se mude para que esse quadro não comece a crescer de uma forma estrondosa? Olha, o governo na crise sempre toma algumas decisões no sentido da manutenção das empresas, ou através de crédito, porque uma das questões mais graves é a ausência de crédito. Então utiliza os bancos oficiais, ou BNDES, para que haja crédito para as empresas. Uma das questões que nós estamos efetivamente exigindo é que haja contrapartida, porque em algumas oportunidades o recurso que é nosso
vai para as empresas mandam as pessoas embora. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, permitir isso. Nós somos favoráveis também à Convenção 158, que mantém o trabalhador na empresa e só por justa causa efetiva que ele pode ser dispensado. Num Brasil que a rotatividade é elevadíssima, na área do comércio chega a ser 70%, de uma forma geral no Brasil é 43%, que é muita gente, é uma rotatividade muito grande. Mas a rotatividade hoje, além de ser um problema grave, está acrescida de perda efetiva de emprego. Então nós temos que buscar alternativas equilibradas, onde pode ir recursos para as empresas, mas nós temos que mantê-los, ou seja, tem que haver responsabilidade das empresas que recepcionam recursos nossos, públicos, mas que tem que manter emprego. Presidente, o governo federal lançou um programa onde que você reduz o salário e a carga horária. O senhor acha interessante aos trabalhadores esse projeto? Ou, na verdade, quem vai pagar a conta é os trabalhadores, enquanto os empresários vêm a ganhar mais? Olha, é uma questão também muito polêmica, porque do ponto de vista conceitual, nenhum de nós, sindicalistas, vamos ser favoráveis a reduzir a jornada e reduzir o salário. Mas diante de uma situação tão grave que está ocorrendo, esse tal do PPE, que basicamente foi feito mais para as montadoras, se houver um debate, uma discussão importante e os trabalhadores em assembleia aprovarem, eu vou respeitar. Porque eu já ouvi, nesse meu discurso de ser contra, algumas pessoas vieram e falaram, mas Patá, você é sindicalista, você tem estabilidade, para você está tudo bem. E para nós vamos perder o emprego se podemos fazer uma ação que pode não ser a melhor, mas pode manter o emprego? Isso me leva a uma questão que eu sugiro àqueles que estão do outro lado da telinha, e para vocês, não sei se você viu o filme 2 Noites e um Dia. É um filme, não sei se você viu, é um filme francês, que debate dentro de uma empresa industrial, na área administrativa, a diminuição de um cargo, ou seja, uma pessoa vai ser mandada embora, para manter o bônus de 14 ou 15 pessoas que era de um setor. Você precisa ver o drama que foi e que nos passou uma mensagem que nós temos que sempre observar. Porque muitas vezes, do ponto de vista conceitual, nós somos contra, mas na realidade a situação é muito pior. Então tem certas situações que efetivamente nós temos que nos adequar e temos que respeitar. Se houver assembleia, debate e discussão e acharem interessante, por exemplo, esse novo instrumento que é o PPE, Proteção do Emprego, se houver essa assembleia e o trabalhador assim o desejar, eu vou respeitar. Presidente, é interessante aquilo que o senhor acaba de comentar, porque, na sua visão, em primeiro lugar, o trabalhador. Isso aí, noto que é uma das metas a ser seguida por essa central. Hoje, falando um pouco de política, presidente Patá, a política nacional, ela deve de ser mudada ou deve se mudar os políticos, na sua visão? Uma coisa leva a outra, né? Mas eu acho que nós temos que ter uma grande reforma política no nosso país. Nós temos que ter, na realidade, uma possibilidade efetiva de também conscientizar. Por isso que eu falei da educação logo no começo do programa, porque é a partir do momento que nós temos a capacidade de compreender as informações e o mundo que nós estamos vivendo, na hora de que formos votar, nós vamos votar de forma adequada. Eu tenho certeza absoluta que muitos daqueles que estão nos vendo, se eles forem refletir em quem votaram, vereadores ou deputados nas outras eleições, não vão se lembrar. Isso significa um distanciamento da população efetiva da política. E muitas vezes todos nós entendemos e compreendemos que o político existe para roubar, para aproveitar. E não, nós temos que ter uma percepção que a política é necessária na democracia. Só que nós temos que ter o político com P maiúsculo. É fundamental que nós tenhamos uma reforma adequada ao mundo que nós estamos vivendo, mas que nós tenhamos a capacidade de compreender naquele que nós devemos votar. E para isso é só educação. Educação, inclusive o eleitor, que é a peça fundamental que faz com que os nossos políticos estão lá gerenciando, fazendo a gestão política nacional, estadual e municipal. No tocante ao que o senhor comentou, presidente, desta Operação Lava Jato, ela está tendo uma repercussão nacional fantástica de moralidade. Ela será uma grande conquista para o povo brasileiro ou poderá vir a ser a maior pizza nacional? Não, jamais. Jamais. Houve já mudanças extraordinárias na compreensão. Nunca no Brasil tiveram empresários presos há tanto tempo. Na maior empresa do Brasil, o presidente está preso. Então isso já veio para mudar esse conceito.
não vai em absoluto terminar em pizza, porque o que já ocorreu já marcou de forma indelével que o Brasil hoje tem uma outra compreensão, e aqueles que pegam o dinheiro público ou que favorecem que outros peguem os recursos que são da saúde e educação estão fadados efetivamente a ir para a cadeia. Certo, e assim acreditamos que a gente esteja muito mais perto de vir a ser um país de primeiro mundo que a gente tanto sonha. Presidente Ricardo Patá, ouve-se, recentemente estive em São Paulo, e que seu nome Ricardo Patá, está altamente cotado para vir a disputar a eleição de prefeito da maior cidade do Brasil, São Paulo. Se isso se concretizar, esse desafio será assumido por Vossa Excelência? Olha, eu acho que é fundamental nós que estamos no movimento sindical tenhamos essa consciência cidadã e que temos até a obrigação de estarmos representando aqueles que nós já representamos no mundo do trabalho, no parlamento. Você vê, na Câmara passada, dos 513 deputados, nós tínhamos 80 de origem sindical. Na eleição que ocorreu na última, nós perdemos 40, só temos 40 pessoas de origem sindical do mundo do trabalho. Já tínhamos dificuldade de passar projetos favoráveis aos milhões de trabalhadores. Diminuindo o número de parlamentares, piorou. Da mesma forma, nós temos que ter pretensões em conjunto com os nossos representados de ocupar espaços na prefeitura, no governo ou na própria presidente da República. Eu realmente fui convidado a participar pelo PSD, partido que eu milito, a disputar como candidato as eleições municipais na cidade de São Paulo. Eu acho isso importante para todos, não como uma questão de vaidade para mim, não, é uma questão da valorização da nossa própria estrutura da UGT, como você também, candidato ou na cidade, ou vereador, ou a deputado. Eu acho que nós temos que efetivamente iniciar um processo de ocupar espaços no Parlamento e no Executivo para defender melhor ainda os trabalhadores do nosso país. Presidente Patá, é importante a gente reforçar essa ideia para que todos aqueles que nos assistem tenham consciência que a UGT ela tem uma preocupação do trabalhador participando da gestão pública. Isso é uma realidade, não é, presidente? Não há dúvida nenhuma, porque, veja, se nós temos capacidade de gerir um sindicato, uma central sindical, ou estar juntos com um grupo fazendo esse trabalho, nós temos também capacidade no nosso município, ou na Câmara de Vereadores, ou no Parlamento, de fazer essa gestão, uma gestão que vá ao encontro das necessidades efetivas da sociedade e dos milhões de trabalhadores que fazem parte dessa sociedade, buscando efetivamente construir políticas que vão mudar definitivamente como se respeita os trabalhadores no banco da faculdade, no banco das escolas ou na saúde. Nós temos, por exemplo, muitos trabalhadores que são picados por tal de dengue, um bichinho pequenininho, e infelizmente esses trabalhadores ficam desenganados e morrem, enquanto as pessoas que têm mais recursos vão para spa e curam. Nada contra eles, mas a gente percebe que muitas vezes a saúde ela não vai ao encontro da necessidade do trabalhador, uma saúde péssima. Nós temos, por exemplo, a prevenção que também não existe da água, a vida do trabalhador através da água, do tratamento da água. Quantas cidades do nosso país que não tem esgoto tratado? Quantas crianças que ainda morrem exatamente por uma água maltratada? Então é fundamental a nossa participação. É interessante que vocês analisem com carinho, porque conforme o presidente Ricardo Patá acaba de comentar, gestão todo o sindicalista sério faz. E muitas vezes, presidente, seria interessante que às vezes um sindicalista tem uma gestão maior do que muitos municípios. Isso é uma realidade, presidente? Não há dúvida nenhuma. Eu presido um sindicato, que é dos comerciários de São Paulo, que a receita do sindicato beira a 100 milhões de reais por ano. Eu acho que muitos municípios do Brasil não têm esses recursos. Esses recursos são focados para a saúde do trabalhador, para a educação do trabalhador. Nós temos uma série de serviços prestados aos milhares de trabalhadores, são 500 mil na cidade de São Paulo. Eu tenho certeza absoluta que muitos sindicatos têm dimensões parecidas e fazem um trabalho até muito melhor. E é isso que nós precisamos efetivamente fazer, é sair desse mundo sindical sem esquecer os trabalhadores e em outro mundo, o mundo político, fazer uma gestão adequada para as necessidades efetivas e fundamentais da nossa sociedade. É interessante que o presidente acaba de comentar aqui com a gente, porque, no meu entendimento, presidente, a preocupação da entidade sindical na qual o senhor
é o gestor por ser o presidente, tem a preocupação com a sua categoria, no entanto, não abandona a visão do social, atendendo as demais cidadãos de nossa cidade. Isso é uma realidade? Olha, por exemplo, no Sindicato Comercial de São Paulo, nós fizemos uma série de atividades que iam além da questão do contrato de trabalho, acordo coletivo, dissídio coletivo, negociação. Tudo é importante e nós continuamos fazendo. Nós temos uma relação com uma central italiana e adotamos uma casa numa favela lá de São Paulo, no Rio Pequeno, onde nós temos uma escola, até a casa chama-se Casa do Sonho, onde tratamos mais de 200 crianças com música, com educação efetiva, ou seja, é o fator social que o mundo sindical também deve estar atrelado. Fomos o primeiro sindicato do Brasil a fazer um acordo de inclusão social do negro, que é uma discriminação racial, infelizmente, no Brasil, e muitas vezes as pessoas não percebem. Nós fizemos um trabalho fundamental que vai além dessa questão de salário, de benefícios, porque nós vamos atingir efetivamente as necessidades básicas do trabalhador e da trabalhadora, como também moradores de ruas. Nós temos um trabalho muito grande. São Paulo tem mais de 25 mil pessoas que moram na rua, e muitos deles ex-comerciários. Então, nós já buscamos dentro do sindicato essa compreensão social. E é isso que eu prego. E tem muitos sindicatos, com certeza absoluta, que fazem, instrumentalizam o sindicato para esse campo social também. Vocês sabiam? Olha, quão importante prestar atenção naquilo que o presidente Ricardo Patá acaba de comentar. O sindicato tem uma preocupação social, ele tem uma preocupação com o resgate da cidadania. Parabéns, presidente, que Deus continue a iluminá-lo no sentido de o senhor continuar fazendo esse excelente trabalho de valorização do ser humano. Presidente Ricardo Patá, infelizmente nosso tempo de televisão ele é limitado e eu gostaria que o senhor estendesse aqui o povo do Paraná que nos assiste e o povo brasileiro, porque na verdade hoje estamos integrados pela internet com o Brasil e o mundo. Eu já tive a oportunidade de assistir o meu programa em Lisboa, você vê como uma coisa realmente funciona. A gente gostaria de passar ao senhor pelas suas considerações finais, pela participação do programa Uma Janela para a Cidade, e dizer que este programa estará sempre aberto para quando o senhor aqui passar, trazer a sua mensagem, levar essa coisa gostosa para o povo brasileiro, que é um Brasil solidário, um Brasil amigo, um Brasil de crescimento. A palavra é sua, presidente. Bom, fico muito feliz que uma janela foi aberta para mim, na oportunidade de expressar, conversar, dialogar com pessoas no Brasil todo, ou via internet, ou canal aberto, ou canal fechado, no mundo sindical, no mundo social. E não há coisa mais importante que o diálogo, em especial em momentos tão adversos que nós estamos vivenciando. Eu só tenho a agradecer a você, que é um dos quadros mais importantes que o GT tem, não só aqui no Paraná, mas de forma nacional. É o nosso secretário nacional para os trabalhadores, dos profissionais liberais, o que emprestam para nós uma riqueza sem precedente. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de dialogar com aquelas pessoas que estão do outro lado da telinha sobre temas tão importantes que você soube tão bem conduzir esse programa. Muito obrigado por essa oportunidade. Esse é Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Obrigado, presidente. Mais uma vez, o meu agradecimento e até um próximo programa, se Deus quiser. E com certeza ele vai querer. Um grande abraço a todos.